Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Juraci Almeida, do site juracialmeida.com, e hoje eu quero apresentar para você como o BI deve ser na prática. Vamos passar por 5 etapas da construção de BI, apresentando resultados dessa solução. Então, meu amigo, minha amiga, vamos começar? Vamos entender como o BI deve ser na prática. Vamos lá. Primeira parte, o levantamento de requisitos. Esse momento é o momento que nós chegamos no cliente e precisamos entender o que é que ele deseja alcançar com a construção do BI. Precisamos demonstrar a ele qual o potencial do BI e extrair dele as métricas e com que essas métricas vão ser cruzadas dentro da solução de BI dele. Um dos pontos de partidas que podemos utilizar é o modelo relacional dele. Nesse exemplo aqui que eu estou colocando na tela, nós temos uma organização onde a empresa ela comercializa basicamente cursos, né, forma turmas e este serviço é prestado em diversos locais, né, em estados, em algumas cidades, da mesma forma que temos clientes, tanto pessoa física como pessoa jurídica. É um modelo relacional simples. Veja que temos os empregados que gerenciam esses pedidos, os cursos, temos as turmas que foram formadas, os clientes identificados com seus dados, ou seja, representa o processo da organização. Só que, para o atendimento de um sistema, esse modelo está perfeito. Só que para um BI existem algumas características diferenciadas, como, por exemplo, a falta de normalização que o modelo relacional tem. Você não tem essa distribuição dos dados e dos assuntos em diversas tabelas, justamente para você minimizar no retorno dos dados, ou seja, você tem um tempo menor na consulta aos dados, ok? Então, voltando ao levantamento de requisitos, o que a gente tem que extrair do cliente primeiro é perguntar quais são as métricas ou medidas que você quer acompanhar no seu negócio ou do seu assunto. Nesse caso aqui, nós podemos ver que temos o assunto pedidos. Então, o cliente ele pode querer saber qual a quantidade dos pedidos que foram realizados nos últimos 2 anos, quais os preços foram aplicados, quais os descontos foram aplicados. Além disso, ele pode desejar cruzar essas informações com quais foram os empregados que aplicaram esses descontos, quais foram os principais clientes, quais foram os principais cursos, ou seja, veja que são diversas perguntas e o BI chega justamente para suprir essa necessidade, organizando tudo em um único repositório a partir das medidas que podem ser cruzadas e identificadas pelos seus descritores, certo? E como é que você faz isso? Você pode, por exemplo, utilizar a partir de um material que conheci a partir do professor Grimaldo Lopes, chamado matriz de necessidades. Bem, aqui está um exemplo da matriz de necessidade deste modelo relacional. Qual é a proposta da matriz de necessidade? Nós termos o assunto que vamos tratar, nesse caso são os pedidos, certo? É uma organização que comercializa cursos. Nós podemos ter o assunto de pedidos, podemos ter o assunto de RH dessa organização, podemos ter o assunto de créditos, podemos ter diversos assuntos dessa organização. Mas o assunto escolhido para a nossa aula aqui foram os pedidos. E dentro desse assunto pedidos, os gestores eles falaram que gostariam de acompanhar qual a quantidade de pedidos, quais os preços aplicados, quais os descontos aplicados. Falou em algumas métricas, algumas medidas. Então, a matriz de necessidades, nós representamos as medidas ou indicadores aqui no topo, ok? A partir do meu assunto. E aí, a pergunta a se fazer para o cliente é: essas informações você quer navegar por elas e descrevê-las sobre quais dimensões? Então, por exemplo, a quantidade, eu quero saber a quantidade por cliente, quero saber a quantidade por empregado, a quantidade por curso. Então, veja que aqui eu já tenho minhas métricas, que eu identifiquei no nosso exemplo, ou seja, eu tenho as medidas quantidade, preço e desconto, e essas medidas elas vão ser cruzadas com estas dimensões, que são os objetos que vão descrever os nossos fatos do assunto pedidos, ok? Pronto. Feito esse levantamento, nosso próximo passo
já é um modelo dimensional, porque nós já identificamos quais são as medidas que o cliente quer acompanhar e sobre quais perspectivas ele quer avaliar estas medidas, quais são as dimensões. Então, nós montamos nosso modelo dimensional. Nesse exemplo aqui, vamos nos prender aqui a essa fato, né, que é o objeto que contém as medidas, certo? Então, temos aqui a fato pedidos, ela é que tem a medida quantidade, a medida preço, a medida desconto, ainda tem a medida total item aqui também, ok? Este foi o modelo dimensional construído para representar essa matriz de necessidades que nós acabamos de ver. Veja que eu posso ter essas informações dos pedidos por cliente, que é uma dimensão, ou seja, eu vou saber que aquela quantidade 10 foi a partir de tal cliente. Vou saber que essa quantidade 10 foi tal empregado, ou seja, veja que meu modelo relacional, que estava antes normalizado, distribuído em diversas entidades, quando passamos para um BI, o modelo chamado estrela, onde temos a fato no meio, ele desnormaliza, trazendo os descritores, trazendo as métricas para fato, estando no centro, e em volta da fato nós temos os descritores que vão descrever estas medidas, ok? Veja que na minha dimensão cliente nós temos diversos descritores. Ao invés de ter uma tabela com informações de contato, informações de telefone ligadas ao cliente, não. Está tudo desnormalizado, tudo dentro da minha dimensão cliente. Da mesma forma eu tenho isso nas outras dimensões. Entendido o modelo dimensional? Nós agora vamos para o ETL. Nós vamos ter que fazer a carga destes objetos das tabelas do operacional, ou seja, a partir daquele modelo relacional, vou buscar onde que estão aquelas informações nas tabelas lá no cliente e vou dar carga nas tabelas do meu modelo dimensional, na minha fato, na minha dimensão. Aqui eu estou representando para vocês um mapeamento ou um exemplo de uma carga ETL para uma fato de vendas. Esse exemplo aqui não é um exemplo ligado ao exemplo que eu acabei de dar do nosso modelo dimensional. Este exemplo é um mapeamento numa ferramenta chamada OWB, onde esta carga, esse ETL, ele é todo construído de maneira visual. O que é que temos aqui para você entender? Na prática, como o BI é construído, nós temos basicamente as tabelas, nós chamamos de tabelas de stage, certo? Que são tabelas que vieram lá do operacional. Aqui nós temos um join. Você não tem um relacionamento entre duas tabelas. Aqui no OWB nós fazemos através de um objeto chamado join. E aí nós temos aqui as dimensões. Sim, eu já tenho minhas dimensões carregadas. Foram construídas um mapeamento semelhante a esse para carregar a dimensão. Então essas dimensões já foram carregadas. E aqui eu vou uni-las através de um outro join, por exemplo, certo? E aí faço a carga na minha tabela fato. Este é um exemplo de um ETL, certo? O metadados tem a função de representar o que são aqueles dados carregados dentro do BI. Ou seja, são dados sobre dados. Temos diversas maneiras de construir metadados. Eu vou apresentar para você aqui uma planilha descrevendo os dados que foram cadastrados no meu repositório da minha ferramenta de BI. Mas nós podemos ter um documento onde esse ETL, por exemplo, ele é descrito. Ou seja, você vai ter um metadados, você vai ter dados sobre a construção destes dados que foram carregados na fato. Você vai dizer que envolve a dimensão de clientes, essa dimensão, esta, e assim por diante, vai dizer as funções que são aplicadas, os relacionamentos, isso através de um documento. Este é um exemplo de metadados. Mas voltando aqui, eu vou apresentar, como eu falei a vocês, um exemplo. Aqui é um exemplo onde nós temos os assuntos, e aí nós temos várias informações de como os dados estão lá na minha área de apresentação, como estão na minha área de negócios e como parte lá da minha área física.
Ou seja, eu estou descrevendo como essa informação chegou até a área do usuário, desde a minha camada física, desde a minha camada de banco de dados. Ou seja, é uma descrição do dado, de como essa informação chega para o cliente. Por que isso é importante? Porque se o cliente perguntar que informação é essa data de contratação do empregado, se tiver alguma fórmula, se tiver algum cálculo, através do metadados, eu consigo identificar isso de uma forma simples e apresentar para o meu cliente. Eu não preciso necessariamente ir na ferramenta, isso está documentado, certo? E precisa ser mantido, ok? Beleza. Vamos então voltar aqui à nossa área e vamos agora à parte principal, ferramenta de BI. Já fizemos a carga do nosso BI, agora esses dados estão disponíveis, vamos consumi-los. Como é que a gente vai fazer isso? Para essa apresentação, nós vamos utilizar o OBE, que é uma ferramenta OLAP da Oracle, Oracle Business Intelligence, e nós vamos consumir justamente esse BI e o modelo dimensional que nós construímos. Vamos lá. Bem, aqui nós estamos no OBE, certo? E aqui veja que nós temos um gráfico consumindo a quantidade de pedidos por tipo de cliente. Lembra-se? Pessoa física, pessoa jurídica. Estou cruzando essas informações. Tenho também aqui uma tabela dinâmica demonstrando essas informações, além de ser por pessoa física e jurídica, também por estado, de onde esses clientes vêm. Destacando se houve um aumento ou uma diminuição na quantidade de pedidos. Aqui nessa outra análise, nós temos outra tabela dinâmica demonstrando mês a mês a venda dos cursos, a quantidade de pedidos e o total do item de cada curso. Aqui nós temos outros gráficos de quantidade de pedidos. Então, são vários gráficos por mês do ano, demonstrando os principais cursos e sua participação em cada mês. Então, com essa ferramenta, nós podemos construir esse tipo de resultado para o gestor, para ele tomar decisão. Ok? Bem, pessoal, veja que nós partimos lá do levantamento de requisitos, identificamos a demanda do cliente, fizemos a nossa matriz de necessidades para identificar quais eram as medidas que ele gostaria de acompanhar dentro do BI e com que ele gostaria de cruzar isso. Construímos nosso modelo dimensional, fizemos nosso ETL, construímos nossos metadados e como estão sendo carregados dentro do nosso BI e exploramos isto a partir de uma ferramenta BI, no nosso caso, o OBE. Só que é apenas isso para construirmos um BI da forma correta, termos um BI como deve realmente ser? Digo a você que não. São muitos detalhes que eu não tenho como representar e apresentar aqui no vídeo. Então, para você que gostou desse conteúdo e quer se aprofundar, quer saber realmente os detalhes de como o BI deve ser, eu convido você a conhecer o livro BI Como Deve Ser. É um livro que foi construído pelos autores Grimaldo Lopes e Diego Elias, e nele eles se aprofundam, apresentando para você todos os detalhes de como o BI deve ser. Recomendo, eu conheço o livro, sei da qualidade e da qualificação dos autores, então recomendo que você também conheça. Clique no link abaixo para ver maiores detalhes do que tem dentro do livro. Então, esse era meu conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado dos detalhes e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.